também tu vai ler, não tem problema. Beleza. Não, é isso. O que eu for escrevendo, eu vou lendo. Eu vou tentar fazer a letra um pouquinho maior, então. Ok. Então, galera, só para recapitular rapidamente, nas últimas aulas, a gente falou de algumas grandezas da eletrostática, né? A primeira delas foi a força elétrica, a qual a gente definiu a lei de Coulomb, que é K, Qzão, Qzinho, né? Sobre D ao quadrado, certo? Essa é a força elétrica. E a gente falou também de campo elétrico, né? Dá para somar o endereço da Luri lá, o número, se ela não quer F fazer. sobre K. Mas eu não tenho o número dela. Silenciar o áudio da galera aqui. Peraí. Tem que mutar o áudio aí, todo mundo. Isso. Não, já mutei aqui. Beleza, E igual a F sobre K, o campo elétrico. E aí, essa é a parte que a gente conversou que é vetorial, né? Essas grandezas são vetoriais. Certo? Então, força e campo são grandezas vetoriais. Aí, na outra aula, na aula seguinte, a gente falou de energia potencial elétrica, energia potencial, K, Qzão, Qzinho sobre D, e de potencial elétrico, que é o V, né? Que é a energia potencial dividida pela carga. Essas grandezas são escalares. Então, isso aqui eu até acho que na aula anterior eu falei, né? Isso aqui, ó, resumidamente, é isso aqui que acontece. A primeira coisa que eu preciso conversar com vocês aqui, eu acho que é um feedback a respeito de como que isso aqui cai no vestibular. E é bem simples, galera, não cai. Não cai nada, é uma desgraça. Isso aqui cai bem pouco, tá? No Enem, essa parte, muito raramente, nunca vi cair. Na UDESC, cai. Na UDESC aparece bastante, especialmente aqui, ó, força e campo elétrico, a parte mais difícil. Na CAF, aparece bastante também os conceitos, assim, tem algumas questões bem boladas nos últimos anos, que era aquela parte de saber para onde o campo aponta e tal, que a carga positiva, o campo é divergente, na negativa é convergente. Essa parte caiu na CAF com alguns contextos bem legais. E na UFSC cai tudo, né? A UFSC dizer que alguma coisa não cai, eles botam lá uma questão que cobra a física inteira, então na UFSC aparece. Mas Enem e a CAF, que eu acho que é a maioria das pessoas, é o foco da galera, da maioria do pessoal do extensivo, isso aqui aparece muito pouco. Muito menos do que o DESC e UFSC, eu diria. Então, para que a gente não adiante a matéria tanto, para que a gente tenha um ritmo mais de boa, hoje eu optei por fazer exercícios e eu vou fazer essa lista aqui, tá? A lista que eu elaborei com algumas questões aqui da UDESC e algumas questões de outros vestibulares, visto que a UDESC é a única que cobra bastante esse conteúdo, né? Então, não consegui achar outras boas questões de outros vestibulares nossos aqui. Então, ok, vou fazer aqui, galera, e depois eu disponibilizo para vocês o arquivo, beleza? O que diz a número 1? É uma questão bem clássica esse número 1. Duas cargas pontiformes, mais 4Q e mais Q, estão dispostas ao longo de uma linha reta horizontal, separadas por uma distância D. Então, o que a gente tem? Tem duas cargas, uma vale mais 4Q, certo? Mais 4Q. Elas estão a uma certa distância, a outra vale mais Q. Essa distância entre elas, ele disse que é D. Em que posição X ao longo da linha horizontal, em relação à carga mais 4Q, deve-se localizar uma terceira carga mais Q, a fim de que esta adquira uma aceleração nula. Então, olha só, ele quer na posição X em relação à carga mais 4Q, então em algum lugar, galera, em algum lugar aqui, ó, vou botar aqui, em algum lugar, há uma distância X, há uma distância X daquela carga mais 4Q,
ele vai botar outra carga mais que. Então, folhinha aqui embaixo aqui, para ficar mais maciozinho. Outra carga mais que, para que ela adquira uma aceleração nula. O que é ter uma aceleração nula? Acho que vocês já falaram sobre isso em algum momento lá na frente 1. Se a aceleração é zero, é porque a força resultante também é zero, né? A segunda lei de Newton lá. Se aceleração nula quer dizer que não tem força resultante. Ou seja, as forças têm que se anular nessa carguinha mais que. São todas positivas, pessoal, então elas vão se repelir umas às outras. Vou chamar essa carga aqui de A e essa aqui de B, ó. Concordam que a carga A vai repelir essa carguinha do meio para a direita, pelo meu desenho? Então aqui vai ter uma força A. A carguinha B vai repelir essa carga aqui do meio para a esquerda. Aqui vai ter uma força B. Se eu quero que a força resultante seja zero, essa força A e essa força B tem que se igualar para que elas se anulem. Então, eu vou igualar. Ó. Essa carguinha que está no meio tem que sofrer essas duas forças e elas têm que ser iguais para que a resultante seja zero. Bom, aí eu lembro vocês que a força elétrica é calculada por meio dessa equação aqui, que se chama lei de Coulomb. Então, a força que a carga A faz é K, Qzão, Qzinho, né? Ó, Qzão é a carga A, 4Q. Qzinho é a carguinha que está ali no meio, Q, sobre... Qual é a distância que essa carga 4Q está da carga Q? Ó, essa distância é X. X ao quadrado, né? K, Qzão, Qzinho, K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Igual. Agora, K, a força da carguinha B, né? A carguinha B vale só Q. K, Qzinho, Qzinho. E aqui vem o pulo do gato, galera, onde o barato fica louco. Eu preciso dessa distância aqui, ó. Entre essa carga Qzinho e essa aqui. O que ele disse? Toda essa distância entre as duas cargas não é D. Eu quero essa distância aqui, ó, que é X. Se tudo isso é D, e só esse pedacinho aqui, ó, é X, o que sobra é D menos X. Tudo é D, esse pedaço é X, né? Tudo menos esse pedaço dá o outro pedacinho aqui. Então, D menos X é esse pedacinho aqui. Ou seja, a distância é D menos X e a gente sabe que na equação, né, D ao quadrado. Então, a distância aqui é ao quadrado. Agora a gente corta uma galera, né? Ó, porque o K está dos dois lados. Tem esse Qzinho aqui dos dois lados. Tem o outro Qzinho dos dois lados. O quadrado não pode cortar, pessoal. A galera já se empolga aqui, sai cortando que não pode. O que sobrou aqui do lado esquerdo? Sobrou 4 sobre x ao quadrado. Igual, o que sobrou lá do lado direito? Em cima não sobrou nada, né? 1d menos x ao quadrado. Para sair disso aqui, galera, para sair disso aqui, o que a gente pode fazer? Tirar a raiz. Se eu tirar a raiz aqui dos dois lados, ó, aí eu consigo eliminar esses quadrados, né? Então, como eu tenho esses quadrados dos dois lados, eu tiro a raiz dos dois lados. Aí, raiz de 4 é 2. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 1 é 1, né? E raiz de d menos x ao quadrado é d menos x. Aí fica de boa. Vou continuar aqui do ladinho, ó. Só multiplicar cruzado, né? Ó. 1 vezes x, x. 2 vezes d, 2d. 2 vezes menos x, menos 2x. Certo? Multiplicou cruzado. Menos 2x vai lá para o outro lado, mais 2x. X mais 2x é 3x, igual 2d.
x igual 2D sobre 3. Aí 2D sobre 3 é a letra A. De boa, galera, eu vou deixar aqui para se alguém quiser tirar um print, alguma coisa, mas depois eu vou escanear o arquivo e colocar lá no Evo. Sossegado, tranquilo, essa questão era uma questão dificílima, mas é uma questão clássica. Eu acho que o pessoal que já estudou antes aí para o UDESC já deve ter visto essa questão. Às vezes o Áureo também resolve ela em aulão, essas coisas, certo? É uma questão bem importante. A UDESC, ela costuma cobrar essas coisas, tá? De dar umas loucuras ali com as cargas e pede alguma coisa relacionada à força elétrica. Tranquilo, galera? De boa? Podemos passar para a questão seguinte. Tudo ok? Deixa eu ir no bate-papo aqui, ó. KKK, ok. Ah, Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo certo? Tranquilo? Depois dessa surra, seguimos vivo. O que houve? Na resolução dessa questão meio complexa e tal, né? Mas Não, essa resolução é bem complexa, bem complexa. Mas vamos para nossa alegria para uma teórica, então. Aí vocês vão achar bem de boa. Vão dizer, puxa, João, essa é muito boa. Olha aí a 2, ó. Saca só, então, jovem. A interação elétrica entre partículas eletricamente carregadas não necessita de contato entre as partículas, ou seja, ela pode ocorrer à distância. De fato, né? Elas se atraem e se repelem à distância. A interação ocorre por meio de campos elétricos que dão origem a uma lei de força conhecida como lei de Coulomb. A magnitude da força que atua entre duas partículas eletricamente carregadas depende apenas. Então ele já falou ali, ó, a força ela está relacionada com a lei de Coulomb. Eu lembro que essa questão aqui todo mundo errou quando ela caiu. Não é muito antigo, ó, 2013 eu já acompanhava uma galera aí, tô ficando velho, mas não velho que nem o Áureo, né, mais velho. Não. Vocês têm acompanhado as lives? Massa pra caramba. Enfim, galera, a treta aqui é a seguinte. Se vocês olharem para a equação da lei de Coulomb, todo mundo vai perceber de cara que a força depende das cargas, certo? Ele está perguntando do que a força depende, né? Das cargas e da distância. E aí tu vai ser bem feliz? Bom, depende das cargas e da distância. Se vocês olharem na questão, já é a letra A. E aí a galera se ferrou. Porque não se ligou que esse K aqui, galera, ó, esse K aqui, ele também é importante, porque ele depende do meio, certo? A gente usa lá o K no vácuo, que é o 9 vezes 10 na 9. Mas se for na água, tem que usar o K da água. Se for sei lá, no ar, tem que usar, que é muito parecido com o do vácuo, né? Tem que usar o K do ar. Então, esse K aqui, ó, vou colocar até em letra maior, ele depende do meio. Então, a força elétrica depende das cargas, depende da distância entre elas e depende do meio no qual elas estão inseridas, certo? Se elas estiverem no vácuo, a força é uma. Se elas estiverem na água, a força elétrica é diferente. Esse K é uma constante eletrostática e depende do meio. Então, se tu for lá na letra A, das cargas e da distância entre elas, já é essa aqui, esqueceu do K. Da distância e do meio, não botou as cargas. Da carga de uma das partículas, já está errado, né? Da carga de uma já está errado. A letra I, das cargas das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. Certo? Ó, essa é a letra I. Eu acredito que vocês, olhando aqui, vocês talvez até percebam, né, que de cara vocês colocariam carga e distância e não se ligariam no meio. Aconteceu com a maioria das pessoas. Todo mundo saiu do vestibular achando que se consagrou e deu ruim. Tranquilo? De boa, galera?
Deu para manjar essa questão 2 aqui, que basicamente pedia do que depende a força elétrica, das cargas da distância, logicamente, e tinha que se ligar que depende do meio também. Tudo bem? Agora, galera, eu vou fazer algumas que são de potencial elétrico, né? Eu fiz umas de força elétrica aqui, eu vou fazer umas também da parte de energia potencial. A parte de energia potencial, galera, ela nunca caiu, ela caiu uma vez, na verdade, na UDESC, mas nunca caiu na UFSC, na CAF, nem no Enem sozinha, certo? Ela já caiu ali envolvendo outros conteúdos, mas como o meu foco aqui era falar só de força elétrica e de energia potencial elétrica, que foram os últimos módulos, não achei questões desses conteúdos sozinhos nos vestibulares. Então, por isso que eu peguei questões aqui de outros lugares, né? Da PUC, da Mackenzie e tal. Então, vou resolver com vocês essa questão 3. O que diz pra gente? No interior das válvulas que comandavam os tubos dos antigos televisores, os elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Suponha que um desses campos uniforme de intensidade 4 vezes 10 na 2, então vou colocar os dados aqui, ó. Ele deu o campo, disse que vale 4 vezes 10 na 2, Newton por Coulomb. Acelerasse um elétron durante um percurso, então ele deu quantos metros o elétron vai andar? Isso é o deslocamento, né, galera? É o ΔS. Aí a galera aqui já se apavora, meu Deus do céu, aparece até um ΔS aí no meio. Então é 5 vezes 10 na menos 4 metros. Sabendo que o módulo da carga do elétron, galera, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento era D. Galera, tu pegou o elétron e através da força elétrica causou um deslocamento. A energia que ele adquiriu é o trabalho que a força elétrica realizou sobre ele. Então, quando ele pede a energia adquirida pelo elétron, ele quer saber o trabalho da força elétrica. Para isso, como eu tenho o deslocamento, eu vou calcular a força elétrica para usar a equaçãozinha básica lá do trabalho, né? Força vezes deslocamento. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte. Eu sei que campo elétrico é força sobre carga. É a definiçãozinha lá de campo, que a gente escreveu lá naquela folhinha aqui do início da aula. Então, o campo elétrico, ele deu 4 vezes 10 na 2. Vou achar a força elétrica e a carga eu sei que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Certo? Joga para lá multiplicando. 4 vezes 1,6, galera, é 1,6. 3,2, 6,4, né? Vai dar 6,4 vezes 10. 10 na menos 19, com esse 10 na 2, 10 na menos 17 newtons. Então, eu achei aqui a primeira coisa, que foi a força elétrica. E igual a F sobre Q, deu E e o Q, achei o F. Agora, a gente vai fugir um pouquinho aqui da elétrica, porque ele está pedindo o trabalho da força elétrica. Independentemente, galera, da força que esteja realizando esse trabalho, se deu ali o deslocamento, a gente sabe, né? O trabalho é força vezes deslocamento. Certo? É a equação mais básica para o trabalho, que é a equaçãozinha que vocês viram lá na frente 1 também, né? Vocês devem ter passado já por esse conteúdo de energia. Ou não? Acredito que sim, que eu vi o Áureo falando umas coisas lá de... Acho que ele já está nas energias mecânicas, essas coisas, né? Mas bem de boa, né? Se é força vezes deslocamento, a força está aqui. 6,4 vezes 10 na menos 17. E o deslocamento ele forneceu. Certo? É 5 vezes 10 na menos 4.
Então, o trabalho vai ficar 6,4 vezes 5 dá 32. Vezes 10, menos 17 com menos 4, vezes 10 dá menos 21 joules. Então, tá aqui o trabalho. Se a gente olhar aqui, ele andou uma casinha para o lado, né? Ele botou, quando anda uma casinha para o lado, 3,2 vezes 10 dá menos 20. Certo? A alternativa, né? 3,2 andou a casinha para o lado. É a letra B. Certo? Essa questão é bem com cara de apostila do Koch. É capaz de ela estar lá na apostila do Koch. Eu não tirei ela de lá, mas é capaz de ter. Tem a cara de apostila do Koch, isso aqui. Certo? Então, quem for resolver ali, galera, já tá ligado. Que às vezes pode aparecer, né? Isso aqui no meio, ó. Isso aqui vocês viram lá na frente 1, que é o trabalho de uma força. Beleza? Vamos fazer a saideira aqui. Eu botei gabarito aqui no cantinho, tá? No final. Então, essa última questão 4, o que ela diz pra gente? A intensidade do campo e do potencial num ponto P gerado por ela carga pontiforme Q são respectivamente. Então, ele deu o campo elétrico, falou que é 50, e deu o potencial elétrico, falou que é 100. Ele quer saber a distância D, que a carga se encontra no ponto. Tá. Bem simpático, galera. Eu vou até mostrar para vocês de onde é que vem essa relação que eu vou usar. Olha só. Se vocês pegarem a equação do campo elétrico, vocês vão ver que ela é essa equação assim, ó. K, Q sobre D ao quadrado. Certo? E a equação do potencial elétrico é K, Q sobre D. Se eu pegar aqui o campo elétrico, ó, E é igual K, Q sobre D ao quadrado, no lugar do D ao quadrado eu vou colocar assim, ó, D vezes D. D ao quadrado não é a mesma coisa que D vezes D? Aí vocês vão notar que K vezes Q sobre D é o potencial, certo? Então eu tenho essa relação aqui, ó, campo elétrico é o potencial sobre a distância. Então a gente já pode partir, né, se já souber, partir disso aqui. Não é muito comum de ser dada essa relação, tá? Alguns vestibulares eu acho que ela pode aparecer. Então, ele deu o E, o V e pediu o D, né? Diretaço. O E é 50, campo elétrico 50. O V ali, o potencial é 100. E aí a gente acha a distância D. Essa distância D vai ficar 100 sobre 50. 100 sobre 50 é 2, né? Vai dar 2 metros. Certo? 2 metros, aqui, letra B. A apostila de vocês também, ela coloca várias questões que tu resolve com essa relação, tá? Porque isso costuma aparecer bastante. Em algumas ele pede a carga, aí tu faz, acha a distância, volta aqui e acha a carga, né? Vai ter tudo, acha a carga. Certo? Porque é tão bonitinha quando a folha tá toda resolvidinha, assim, né? Eu gosto de fazer assim, ó, botar as questões de um lado, espacinho para resolver do outro, fica bem bonitinho. Bom, galera. Peraí, me perdi aqui. Tô atrapalhado. Foi isso que eu tinha planejado para fazer hoje, então, galera. Resolver exercícios, até para que vocês, quando forem estudar, fique mais fácil para vocês, né? Porque essa parte da eletrostática, eu sei que quem tá tentando resolver os exercícios aí deve estar sofrendo um pouco, porque ela é, de fato, um pouco complexa. Mas não deixem de tirar as dúvidas e tal. Querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida aí, falar alguma coisa? O Vitor vai ficar brabo aí que não teve módulos novos hoje, ele vai dizer, meu Deus, João, como tu não passou nenhum módulo hoje? Não, tô super feliz para ver se eu consigo fazer os atrasados dele. Podia ter passado uns 3 hoje, assim, que é pra gente já ficar na pressão mesmo. Bom, galera, como eu estava conversando no início da aula ali, eu acho que o pessoal não tinha entrado todo mundo ainda, mas
a gente está tentando seguir um ritmo assim que é meio difícil de saber o que fazer porque não tem certeza das datas dos vestibulares, né? Então a gente não sabe se tem que acelerar para terminar antes de outubro, ou o mais provável é que os vestibulares sejam um pouco mais para frente. Então a gente pode ir num ritmo mais de boa, até porque para vocês é melhor, eu acho, né? Porque daí vocês conseguem manter em dia, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo se virar bem até, né? Assim, com o Eva e tal, galera. Eu tenho alunos de outros lugares assim e eu vejo que aqui a gente está se virando melhor, muito em virtude da plataforma da Unisul, né? Que nos ajuda bastante, tem bastante ferramentas ali, um contato direto. Mas as coisas estão dando certo. Eu acho que o mais difícil mesmo tanto para vocês, quanto pelo menos para mim, é se manter totalmente ativo na quarentena, né? Assim, conseguir se acostumar a fazer tudo só de casa. Talvez para estudar para você seja mais difícil ainda, né? Tipo, ter aquela obrigação de acompanhar todas as aulas, de acompanhar todos os módulos. Espero que estejam conseguindo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Algum comentário? Vamos finalizar nossa aula de hoje. Na verdade, eu vou lá escanear essa folhinha aí para botar no Eva. Tudo aqui? Deixa eu estar saindo. Alguém está falando alguma coisa aqui no bate-papo, não aparece. Tudo certo, João. O João, a questão é bem de boa. O João também, todo mundo errou. Mas a questão é de boa e todo mundo errou, né? Pra tu ver. Beleza, galera, eu vou pausar a gravação aqui, se é que eu sei fazer isso.